Olá, originárias da Lua das Flores, olá, originários do Lu dos Floros. Eu sou Otávio Geist, aqui é o Super 8 e hoje, novo filme de Martin Scorsese que, na minha opinião, se não for o melhor cineasta em atividade, certamente é um dos três. Isso se não for um dos três de todos os tempos. E mesmo com seus 80 anos, o cara não para de amadurecer, como vinham nos apresentando uma obra-prima atrás da outra. Isso se deve porque, além da sua sensibilidade artística incontestável, o homem tem uma seletividade apuradíssima também. No projeto da vez, Scorsese se uniu ao experiente roteirista Eric Roth para adaptar o intrigante livro de David Grann, que tanto narra um incidente sombrio real da história dos Estados Unidos, servindo como documento histórico, quanto proporciona algumas reflexões sobre ganância, individualismo, perversidade, pertencimento, segregação racial, entre vários outros assuntos que tornam esse filme tão complexo quanto denso. Bom, mas eu já me antecipei demais. Chega de introdução e vamos logo ver o que o tio Scorsese aprontou dessa vez. Simbora! O cara que largou o trabalho em hotelaria pra ser cineasta é o Martin ex-concierge? A Lua das Flores fica no baile do Limoeiro? Depois de trair a Joelma, a Lua trouxe flores pra se desculpar? Tudo isso e muito mais agora. Na década de 20, um homem de meia idade chega no rancho do seu tio buscando algum bico pra acertar sua vida. Mal sabia ele que seu caminho cruzaria uma série de misteriosos assassinatos que assolavam os membros dos povos originários Osage de Oklahoma. Quando a gente fala de massacres de povos originários, o que logo vem à mente são chacinas esclarecidas, escancaradas, a partir de um domínio físico de um povo mais instrumentalizado sobre outro com uma tecnologia mais rudimentar, mais arcaica e mais voltado à subsistência. E de fato, não tá errado. Esse tipo de massacre aconteceu muito na história da colonização das Américas, aconteceu de forma bárbara e eu diria que, dadas as devidas proporções, ainda acontece. Aqui na Amazônia mesmo que o diga. Porém, Assassinos da Lua das Flores revela que os massacres também podem acontecer de uma forma mais traiçoeira e insidiosa, por meio de ataques psicológicos, de exaustão e de desgaste. De um jeito que vitima até mesmo povos que conseguiram se adaptar e prosperar financeiramente dentro dos moldes e costumes dos colonizadores. Pois é, nem eles estiveram livres das ameaças de uma inferiorização étnica. Como é contextualizado aqui no filme, o povo Osage foi sendo empurrado pelos colonizadores cada vez mais para o centro do Estado Unido, até que ocuparam uma região que logo se revelou ser uma enorme reserva de petróleo. Resultado, as famílias ali conquistaram muita influência comercial, o que proporcionou uma real inversão dos padrões socioeconômicos naquela região. O povo Osage se tornou a alta classe, os patrões, os bam-bam-bam, enquanto os brancos foram quem ocuparam empregos de base, empregos auxiliares e, no caso de pessoas brancas de caráter contestável, elas ocuparam a posição de inveja, usurpação e recalque, falando num português bem claro. O problema é que o povo Osage não tinha a malícia suficiente para se proteger contra os golpistas e, sobretudo, não tinha também o zelo estatal, a proteção das autoridades. Pelo menos, não até muito estrago já ter sido feito. Agora sim, ainda que esse contexto seja real, baseado em pessoas reais e eventos reais, tanto que o autor do livro que serviu de base para o roteiro levou anos compilando as informações e pesquisando, assim como Martin Scorsese também visitou o ambiente retratado para se informar, para se inteirar. Por tratar de um contexto que é uma exceção da regra, não deixa de contar uma história muito ímpar, com situações, desdobramentos e reflexões sociais igualmente ímpares. Então, para que o espectador fosse introduzido nesse ambiente de um jeitinho bem orgânico, o roteiro da dupla Scorsese e Eric Roth escolhe contar a história pela perspectiva de um novato nesse mundo também. É o personagem do DiCaprio, que inicialmente tem a função de representar o público em tela ao passar pelos aprendizados que a gente vai precisar. Essa coisa do novato é um recurso narrativo muito usado em histórias fantásticas, porque vai utilizando esse personagem como guia pro espectador também. Só ver como isso é usado em Matrix, Harry Potter, Avatar. No entanto, da mesma forma que o mundo apresentado em Assassinos da Lua das Flores é mais real do que esses exemplos, ele também é mais complexo. Talvez até mais complexo por ser real, se bem que também é mais real por ser complexo. Enfim, são ideias que vão se alimentando. E num caso como esse, se o filme se dedicasse a falar demais, a explicar demais as suas propriedades, além da expositividade esfarelar a naturalidade, as nuances mais específicas do caso iriam pro ralo. E como a gente aqui não tá falando de um cineasta Zé Ruela qualquer, que precisa de um roteiro todo fechadinho para conseguir fazer um filme consistente, a gente tá falando de Scorsese, que tem aquela tal sensibilidade artística, então ele pode se dar o luxo de não esgotar tudo que tem para dizer
no texto. Desta forma, ele deixou muito espaço para completar a matéria que está trabalhando com sua direção. E isso é uma das coisas que faz diferença de um mero diretor para um cineasta. Um simples diretor transfere o texto para a tela. Um cineasta é, antes de tudo, um autor e, portanto, ele completa o texto ao dirigir. Assim, para que a gente possa genuinamente absorver o máximo do filme, a narrativa de Scorsese primeiro deixa a gente vivenciar esse mundo na pele do novato e vai fazendo isso com uma paciência compatível com o tempo que o sujeito precisaria para conhecer o lugar, as pessoas, desenvolver laços, firmar posições. E enquanto isso vai acontecendo, depois ele vai testemunhando e ou participando de eventos que fazem parte da problemática principal e a gente vai levando junto até o ponto em que a gente meio que se desassocia dele, ele já não é mais o nosso representante em tela. Apesar de ainda estar na frente da trama, de certa forma. E enquanto o filme deixa o protagonista e os demais personagens interagirem e agirem normalmente, evita de ter que ficar desenhando para o público o que eles estão pensando e o que estão pretendendo fazer. Até porque não é assim na vida real. As pessoas raramente dizem exatamente o que pensam. Avalie nessa situação aqui do filme em que, de um lado, quem está fazendo algo errado não quer levantar suspeita ou admitir que está fazendo algo errado. Então sempre dá falas pela metade, corta as coisas meio pelo caminho, fala, mas não fala, deixa a coisa subentendida. E do outro, as vítimas não sabem em quem podem confiar. Então elas também não podem se comunicar, falar para todo mundo o que pensam, porque qualquer um ali, né, pode ser traiçoeiro. Diante dessa circunstância, o nosso representante em tela não raramente se vê confuso ao se colocar no meio dessas demais perspectivas. Todavia, isso não quer dizer que o texto de Assassinos da Lua das Flores seja indecifrável. Tá longe disso. Mas é que, como eu apontei, o texto só vai até uma parte. A outra parte são os recursos narrativos que ajudam a contar todo o resto. E claro, eles não vão dizer beabá, é isso, aquilo, aquilo, outro. Não vai. As coisas vão estar ali na tela. A gente vai ter que completar pescando e ligando. Pois vejam bem, ao filmar em locações físicas, se não reais, construídas para parecerem reais, com uma fotografia que comumente passeia pelo cenário sem muitos cortes e contemplando todos os ângulos, né? A câmera vai apontando para tudo que é lado, a ambiência de local e época ganha muita autenticidade. Mas isso principalmente ajuda a contar a história, como por exemplo, com as diferenças dos lugares mais frequentados por brancos e osages, ou brancos que têm relação com osages, ou brancos antes de se relacionar com osages e depois que se relacionam, com a dispersão de figurantes pelos cenários, não raramente com brancos em torno dos osages, comunicando não apenas quem detém o poder financeiro nessa sociedade, quem está de olho, como esse poder é manifestado, como a inveja é manifestada e qual o limite desse poder diante da usurpação de indivíduos mais maliciosos e, naturalmente, mais beneficiados pela estrutura histórica da colonização. Repare ainda como o ingresso de brancos na vida dos osages gradativamente vai influenciando no ambiente no qual eles vivem também. Mas o apreço por locações físicas do cineasta não quer dizer que o design de produção e a fotografia não possa se beneficiar de discretos efeitos digitais complementadores, como é o caso dos planos aéreos iniciais que estabelecem com perfeição a dimensão da exploração de petróleo na região, no que um indivíduo osage que estava dirigindo o carro revela para surpresa do personagem do DiCaprio que aquelas terras ali são dele. Ou seja, ele não era motorista, ele estava dando carona de favor pro tio do cara, cujas terras são de criação de gado, o que é revelado novamente através de um plano aéreo que contempla o design de produção, fotografia e retoques com efeitos visuais. E com isso, assim, de forma discreta, o Scorsese já informa que o personagem do De Niro, que vai ser apresentado logo em seguida, tem posses e é rico, mas não se compara aos osages que exploram petróleo. Da mesma forma, o figurino tem um papel fundamental na história, reconstituição de época, check, mas vai além disso. Do lado dos osages, as roupichas são úteis para informar quem assimilou mais a cultura branca e quem ainda procura preservar adereços e elementos típicos de suas raízes. E pelo lado dos brancos, o que mais me chamou a atenção foi o personagem do DiCaprio, já que ele é quem passa por mais mudanças ali. Enquanto sai de estranhar a inversão dessa sociedade até se tornar familiar, a sua transição também é comunicada pelo que ele veste. Chega como um militar meio surrado, passa a ser um prestador de serviços, até que se torna um patrão, exibindo trajes com cortes bem mais elegantes. Transição essa que tem um início comunicado justamente quando ele ganha um adereço para compor seu figurino. É um chapéu chique que ele ganha de presente da pretendente. Outro recurso narrativo muito bem aproveitado pela direção é a montagem da Thelma Schoonmaker, que já acompanha o Scorsese há tanto tempo que os dois já devem ter uma sinergia única. Ele nem deve precisar pedir muito, ela já
pega. Quanto ao trampo dela aqui, eu não nego que Assassinos da Lua das Flores seja um filme com uma longa duração. Na verdade, eu não preciso nem negar nem admitir nada. A longa duração é um fato. 3 horas e 26 é muito acima do comum. Porém, apesar da longa duração, eu não achei o filme longo. Onde é que tá a diferença? Na sensação de passagem do tempo. É algo que todo mundo vai experimentar? Claro que não, mas eu acho que quem tiver conseguindo se interessar em pescar o que cada trechinho tem a acrescentar, deve se deixar levar e nem sentir o tempo passar. Pois, pelo que me pareceu, tem sempre algo interessante ou importante acontecendo em tela. O que pega é que nem sempre o que está acontecendo serve para compreensão daquela cena ou daquela sequência. Às vezes uma informação vem e só repercute ou tem sua utilidade revelada lá na frente. Não que as batidas compassadas da trilha sonora, pam, pam, não tivessem avisando que tinha algo a mais acontecendo ali, que algum tipo de tramóia estivesse acontecendo nas entrelinhas. Além disso, como o próprio filme em si evita se comunicar de forma mais textual e direta, mas sim subtextual, como eu já mencionei, a gente também precisa daquele tempinho a mais para se familiarizar com o ambiente, para conhecer bem os personagens, para tentar entender quem é quem quer o quê, quem é confiável, quem não é, quem corre risco, quem não corre. Sem falar que, como o filme trata de um massacre lento e gradual, não tinha por que apressar sua narrativa também, né? Em suma, o filme tá o tempo todo construindo um conjunto muito complexo em que detalhes soltos por todos os lugares ajudam na assimilação do todo, para que a gente consiga mergulhar mais profundamente no estudo de situação, contexto, drama e personagens que a obra está propondo. Porém, meio que reconhecendo que a longa duração poderia ser um dificultador para muita gente, a montagem também dá alguns acorda no público, ora com vai e vem no tempo, ora com a inclusão repentina de eventos drásticos que surgem na tela sem muito aviso. E como esses trechos se encaixam, a gente vai montando depois ao ligar os pontos. Mas esse caráter disruptivo da montagem, ocasionalmente, serve para quebrar eventuais marasmos da narrativa e para manter a gente interessado, encasquetado e preso. Além de tudo isso que eu falei sobre a montagem, para completar, com aproximadamente umas 2 horas de filme, duração em que as obras normalmente já terminaram ou estão se encaminhando para os finalmente, a trama aqui sofre uma virada muito relevante. Novos personagens entram em cena e a obra ganha um baita de um respiro, se tornando mais propensa a recuperar e a manter a atenção do público que eventualmente estivesse encolhendo. Agora, onde a direção de Martin Scorsese brilha de forma quase sobrenatural é na direção de elenco. Uau! Primeiro que não tem ninguém minimamente questionável aqui. Até mesmo os personagens com poucas aparições e falas ajudam demais na assimilação do todo. Jason Isbell compõe um tipo que parece vazio, mas ele comunica muita incógnita e tensão através de sua inexpressividade calculada, que não por acaso tira do sério qualquer um que decida enfrentar ele. Já Scott Shepherd, com muito pouco, consegue deixar claro o quão repulsivo é o seu personagem, isso sem cair na caricatura. Das que interpretam irmãs Osage, Cara Jade Myers também deixa uma forte impressão com sua Anna. Ao carregar uma arma na bolsa, ela parece ter noção do perigo que corre. Porém, sua personalidade muito tempestuosa, explosiva, expansiva e barraqueira faz ela subestimar demais as ameaças que circundam ela. E dá pra destacar também alguns atores surpresas que aparecem no ato final, o que inclui 2 indicados ao Desinibido de Ouro e um vencedor recente. Uma escalação que não foi por acaso. A gente já estava acompanhando as mesmas pessoas há 2 horas. A entrada de mais alguém nesse ponto poderia confundir demais a cabeça do espectador. Então, mesmo com uma participação pequena desse trio, o casting foi preciso para usar as carinhas conhecidas deles, pra gente não confundir, e o prestígio para trazer aquele gás extra que a última hora do filme precisava. Tá beleza, tá supimpa, tá legal, mas quando a gente falar de Assassinos da Lua das Flores no futuro, os 3 nomes que vão vir à mente vão ser Leo DiCaprio, Lily Gladstone e Robert De Niro. Inclusive, eu posso apostar que os 3 vão ser lembrados nas grandes premiações. Porém, a partir daqui eu vou abordar alguns pontos que podem ser considerados como spoilers. Então, se você ainda não viu o filme, eu recomendo que você veja. E depois você volta aqui, porque agora eu vou falar sobre o estudo de personagens desses 3 aí que estão faltando. Eu não pretendo escancarar, mas eu acho que pode prejudicar sim a experiência de quem ainda não viu o filme. Começando pelo De Niro, o ator traz aquele carisma habitual, com aquele sorriso bonachão, e de prontidão a gente já tá facinho assim pra gostar do seu personagem. Isso é importante, porque todos ali na região gostam, prezam e confiam nele. E mesmo que de início solte umas ranzinzices aqui, uns indícios de megalomania ali, ao pedir pra ser chamado de rei pelo sobrinho, uns termos questionáveis acolá, a gente releva porque, é coisa da idade. A gente já tá acostumado a relevar idosos falando umas baboseiras de vez em quando. Só que a
acompanhando o cara na intimidade, ele vai deixando escapar a conta-gotas quem realmente é, o que realmente quer e o que está disposto a fazer para conseguir, formando gradativamente uma figura abominável, capaz de fazer o espectador sentir vergonha de ter simpatizado com ele inicialmente. Mas a gente não tem culpa. Até mesmo entre os seus, ele nunca comunica totalmente o que pensa, ele não se justifica, ele apenas solta instruções pela metade. Não é à toa que, como eu disse, frequentemente o personagem do DiCaprio fica sem entender muito bem onde o tio quer chegar. E quando entende, ainda meio que fica na dúvida. Peraí, é isso mesmo que eu tô pensando? Então, se a gente se deixou enganar pelo dito cujo, isso é um poder do filme por mostrar a capacidade excepcional do sujeito em dissimular. Inclusive, motivo pelo qual ele foi capaz de se infiltrar insidiosamente entre os ossages como um clássico lobo em pele de cordeiro. Agora, tem uma coisa sobre o personagem que o filme dá pistas, mas deixa em aberto para que a obra continue na nossa cabeça depois que acabe. O que move um velho desse nessa idade a fazer as idealizações que ele faz aqui? Não pode ser apenas dinheiro. Ele já tem muito, não vai nem ter tempo para usufruir o que quer que ele consiga a mais. Ele também não parece ter muito apreço pela família para ter que deixar como herança. Definitivamente eu não creio que seja isso. Restando então as opções status, poder, vaidade e supremacia racial. Porque pelo que me parece, para ele não basta ter. Para ele é mais importante até tirar de quem tem, porque ele acha que essas pessoas não merecem. E por que ele acha isso? Recalque, pirraça, racismo, e tudo isso é apresentado na tela por uma composição extremamente cínica, porém através de uma interpretação absurdamente soberba por parte do experiente Robert De Niro. Na contramão, a interpretação de Lily Gladstone, além de ser adorável com um sorrisinho simpático, é também muito introvertida, o que parece ser fruto de timidez, mas eu não creio que seja o caso. Ela é uma pessoa de poucas palavras, mas por cautela, pois quanto menos fala, mais pode prestar atenção no seu entorno e mais pode se manter vigilante, pois ela pode não saber muito bem quem quer o mal dela e como esse mal vai se manifestar, mas sempre demonstra que tem ciência sim de que tem algo rondando ali. Além disso, quando precisa, ela toma decisões, enfrenta quem tem que enfrentar e faz o que tem que fazer. O problema é que, não parecendo ser muito íntima com a perversidade humana, ela parece só acreditar que a perversidade, só vai se manifestar de formas mais óbvias. E é essa ingenuidade que faz com que ela não perceba a ameaça mais insidiosa daqueles que parecem amigos, daqueles que parecem amar ela. Assim, ela não costuma abrir o coração para qualquer um, mas quando abre, ela na verdade se escancara e se torna totalmente vulnerável. E assim a gente chega no personagem do Leonardo DiCaprio. Que o homem é um ator versátil já deu pra perceber, mas aqui ele se supera. Primeiramente, ele se desapegou daquela aparência e persona imponentes típicas de grandes astros de Hollywood. A dentadura e o penteado colaboram para deixar a figura dele mais humilde, assim como sua postura singelamente desleixada e seu jeito de falar com sotaque interiorano. Sometimes you gotta do one thing even though you mean to do another thing. Mas é na alma da composição que reside o brilhantismo do ator. Mesmo sendo o personagem com mais tempo em tela, seu Ernest é um bananão. Não um bananão engraçado, divertido ou amigão da galera, mas um bananão condenável. Daqueles que são tão suscetíveis a quem promete uma vida boa que é capaz de fazer qualquer coisa, mesmo quando sabe que é errado e não quer fazer essa tal coisa. Tão bananão que prefere não pensar muito no que tá fazendo e só faz meio que por acaso, como se quisesse acreditar que não tá fazendo. E pra mim, a cena que define muito bem esse personagem é aquela mais pra perto do final, em que ele finalmente percebe tudo o que fez. O promotor lá vai descrevendo o que ele fez, aí ele mesmo sem falar muito vai confirmando. Aí quando a ficha vai caindo, o olhar marejado de vergonha na cara do DiCaprio, sem conseguir encarar por muito tempo o promotor, a voz fraquejando, sela tudo o que a gente precisava saber sobre esse personagem. Principalmente dado o fato de que ele não tá confessando por iniciativa própria, mas novamente pela influência mais forte que pesou sobre ele naquele momento. Antes era o tio, agora são as autoridades. É uma confissão que serve pra gente entender melhor sobre o que move o personagem, mas não como redenção. Afinal, na cena seguinte, ele é confrontado pela Molly e não consegue assumir o que fez com ela. O que leva a Molly a só sair da sala sem dizer nada. Porque pelo que estava parecendo, ela seria capaz de perdoar tudo que o cara fez com as irmãs dela. Talvez fosse capaz até de perdoar o que ele fez com ela, se ele demonstrasse remorso, demonstrasse que foi influenciado a fazer, mas como ele insiste na mentira, a Molly ali percebe que ele não é confiável, que ele não se arrependeu de fato e que ela se abriu para alguém que não podia ter se aberto. E se ela tinha se tornado vulnerável justamente por se abrir para ele, naquele momento ela volta a se fechar. E como é que ela age quando ela não quer se expor? Dedica poucas palavras ou se mantém em silêncio. E assim
ela se retira. Pelo que esse filme mostra, eu não tenho dúvidas de que o personagem do Ernest gostava da Molly, tinha apreço por ela, atração, gostava da companhia dela. Eu só não creio que a gente possa chamar de amor o que ele sentia, porque se ele tomou alguma postura nesse filme aqui, foi para se proteger. Jamais ele fez nada para proteger ela, se confirmando assim como um personagem tão Zé Ruela que acaba sendo um protagonista sem protagonismo. Eu até me questionei se o personagem do Robert De Niro não seria o protagonista, já que é ele quem fica maquinando por trás dos panos, mas não. É o Ernest do DiCaprio mesmo, já que a história é contada através da sua perspectiva e pelo recorte da sua participação na tramóia. Até porque o contexto já existia, mas a gente passa a tomar conhecimento a partir do momento em que ele chega até o momento em que ele sai de cena. Então sim, é um protagonista, ainda que não tenha o elemento iniciativa nas atitudes dele. Assassinos da Lua das Flores é um filme pancada, viu? Forte, impactante, às vezes até chocante, de um jeito que a gente termina a sessão e tudo que a gente acabou de ver ainda fica processando na cachola. Afinal de contas, são muitas circunstâncias e personagens expostos de uma forma extremamente complexa, madura e livre de expositividade e maniqueísmos. Compreensível, porque o grande propósito do filme não parece querer ensinar ou explicar algo, mas sim fazer a gente testemunhar seus eventos, absorver suas nuances e refletir por conta própria sobre o que viu. E essa é minha reação enquanto assisti ao filme. Olha, eu já posso antecipar que vão chover indicações no Peladão Reluzente pra esse filme aqui, viu? Melhor filme, direção, roteiro adaptado, montagem, DiCaprio como ator, De Niro como ator coadjuvante, Lily Gladstone como atriz. Eu acho que se for coadjuvante ela vai ter mais chance. Fotografia, design de produção, figurino, trilha sonora e se brincar ainda pode aparecer em outras aí que eu não tô lembrando. E vou além, eu acho que pelo menos o filme DiCaprio e Scorsese tem chances muito grandes de vencer. Ainda tá cedo, ainda tem concorrentes pra aparecerem aí, mas olha, a parada tá muito favorável a esse filme aqui. Então é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí.